tarde, gente. Começando hoje um pouquinho mais cedo o nosso Bendita Hora, porque daqui a pouquinho tem jogão aqui na telinha, viu? Copinha, gente, aqui na Rede Vida. E hoje o papo vai ser demais aqui. Gente, estou encantado aqui nos bastidores com os nossos convidados, porque hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Palavra meio comprida, né? Empreendedorismo. Mas é muito legal a gente saber o quanto a gente pode criar, gerar, produzir no nosso dia a dia. E também vamos ter um giro de notícias, vídeos que viralizaram na internet e muito mais. Para começar, eu tenho certeza que você já está curioso, porque hoje o programa é um pouquinho mais curtinho, né? E a gente vai explorar o máximo possível os nossos convidados, mas já estou convidando cada um deles para irem lá no meu programa, lá no Acredite, na sexta-feira, porque eles são feras mesmo. Vamos conhecer um pouquinho? Gente, eu vou ter aqui hoje o prazer aqui no Bendita Hora, aqui na Rede Vida de Televisão, aí na sua casa, o César Romão. Eu estou conhecendo hoje ele pessoalmente, é a primeira vez que eu estou com ele, já o conhecia da telinha, é um cara sensacional, mas olha só que currículo, né? Mestre em Psicologia Organizacional, especialista em Gestão de Pessoas, autor de diversos livros publicados no Brasil e também no exterior. Inclusive me presenteou hoje aqui com um best-seller que eu quero mostrar para você. Palestrante, escritor, jornalista e também é bacharel em Direito e pós-graduado em Administração. Isso é por enquanto, porque pelo jeito tem muita coisa por aí ainda, né? O nosso segundo convidado hoje para a gente bater um papo super bacana é ele, Júnior Silva. Já é meu amigo também de muitos anos, acho que desde 1900 e mais ou menos 95. Os nossos caminhos começaram a se cruzar no ano de 1995, né? Ele me via, eu também o via, e lá, de repente a gente se encontrou de novo. Eu te conheço, também te conheço. E a gente percebeu que a gente fez alguns caminhos em comum. Psicanalista, palestrante, coach, consultor, pregador, músico e escritor. E hoje o nosso papo, nossa conversa será sobre empreendedorismo. Você é um empreendedor? Você acha que você tem esse potencial? Então fique atento, porque, na minha opinião, todos nós somos. A gente só precisa se descobrir. Mas eu quero trazer, antes, uma reflexão aqui do nosso dia. Vamos ver aqui na tela? Põe pra gente aí uma reflexão legal demais. Aí você vai a uma loja de armas, né? Aí o cara pergunta, né? Eu quero a melhor arma de repetição que você tiver. Aí o cara fala, tá aqui, meu patrão. E dá pra ele um terço, cara. Meu irmão, vou dizer pra você, hein? O terço, ele é uma oração poderosíssima. A minha esposa, ela sustenta a nossa casa lá com a oração do terço. 3, 4 vezes por dia eu vejo ela com o terço na mão, rezando. Claro que eu também rezo, mas nossas esposas são verdadeiras colunas que sustentam o nosso lar. E é muito bonito a gente perceber que alguém dentro de casa tem essa arma ali, ó, na hora. E é repetição pura, viu? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E muitas realidades são mudadas, sim. E hoje nós vamos ter a coragem de nos assumir como empreendedores também. Como é que começa isso na nossa vida? Eu já começo conversando aqui com os meus convidados. Primeiramente, bem-vindos ao Bendita Hora. Ela é muito bacana, porque a gente vê uma oportunidade aqui, vê uma necessidade ali, passa um perrengue aqui e de repente vem uma inspiração, uma força lá de dentro. Mas como é que começa a vida de um empreendedor? Vai lá, César. Vamos para você primeiro, vamos lá. Bem, se analisarmos a história e analisarmos todos os grandes empreendedores da história, eles resolveram um problema. Todos os empreendedores. Quando eles começaram a empreender, eles resolveram um problema ou criaram uma necessidade que até então as pessoas não tinham. Nos Estados Unidos, há uns 30 anos atrás, eles criaram esse modelo de programa de televisão onde as pessoas fabricam
acessórios para casa e, de repente, aquilo nunca existiu, a pessoa nunca viu, mas depois que ela assistia ao programa, ela não podia viver sem. Eu quero um desse aqui lá em casa. O empreender, ele é mais ou menos isso. Ele tem duas colunas. A coluna do resolver um problema e a coluna de criar uma necessidade que ainda não existe. Os aplicativos, né, fizeram isso. Então, essa juventude que cria os aplicativos hoje, eles têm foco em quê? Em resolver um problema, em facilitar a vida das pessoas. Antigamente não era assim, porque as pessoas não tinham tantas necessidades, não tinham tantos problemas. Você inventava um veículo, por exemplo, como o Ford Bigode, e vendia por muitos anos. Hoje o carro não fica 6, 7 meses no mercado. Então, se você quiser hoje ser empreendedor, primeiro, resolva um problema e crie uma necessidade que ainda não existe. Em terceiro lugar, tem que aprender sobre esse mercado. Você não pode entrar no mercado sem ter conhecimento. Mas eu não quero aprender sobre o mercado. Contrate o melhor profissional possível para estar do seu lado. Porque às vezes a pessoa tem um espírito empreendedor, tem o investimento para empreender, mas ela não tem conhecimento e não quer ter. Aí o que ela faz? Ela tem que contratar os melhores profissionais do mercado. Ô, Júnior, qualquer pessoa pode ser um empreendedor? Você que também é um psicanalista, acostumado a fazer essas leituras olhando para a pessoa, qualquer pessoa pode ser ou não? Eu concordo com você. Qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Né? No meu programa, né, lá na BMC News, quando eu levo grandes empresários, grandes empreendedores, você sabe que todos eles começaram a partir de uma necessidade, olha que interessante, sobre as suas próprias vidas. Né? Então, qualquer pessoa que deseja, ela pode, como o próprio Celso disse, se a pessoa ela busca, ela aprende, né, ela realmente quer seguir esse processo, ela pode seguir. Como na vida a gente precisa ser empreendedor. Eu tenho que ser empreendedor no meu casamento, eu tenho que ser empreendedor nas minhas amizades. Se eu não fizer isso, como é que eu vou caminhar? Qualquer pessoa pode ser empreendedora, a partir do momento que ela queira e aceite o processo a ser corrido. Eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade, César, 10 anos. E eu estava ajudando meu pai a fazer a cerca de bambu de um quintal que tinha 116 metros de comprimento. E um dia eu ouvi uma palavra lá na escola, que era a palavra ideia. Ideia. E ali, segurando os bambus para o meu pai fazer aquela amarração, ele com uma cavadeira ali fazendo o caminho onde ia ficar os bambus, eu perguntei para ele assim, meu pai era negro, foi para a guerra em 45, e um homem muito simples, né? E conhecedor das coisas da natureza. Aí eu perguntei para ele assim, pai, o que é uma ideia? Aí ele encostou a mão assim, olhou para mim assim, falou assim, olha, filho, ideia é aquilo que ainda ninguém pensou para resolver o meu problema. Eu acho que meu pai estava começando... Esse fator de resolver um problema nosso e ajudar as pessoas é muito interessante, porque todos os empreendedores, os maiores deles, acabaram fazendo isso também. Steve Jobs, por exemplo, cansou de ver a filha andando com aquele monte de CD. Ele falou, pô, podia pegar tudo isso daí, botar numa caixinha pequenininha, e minha filha ia andar com isso aí para todo lugar. Aí ele cria o iPod, e é muito interessante porque ele queria o menor possível. E aí entregaram para ele um iPod que era mais ou menos metade do tamanho de um celular hoje. Ele joga num aquário e o aquário faz bolha. Ele diz assim, olha, se fez bolha é porque tem ar e espaço ainda dentro desse aparelho. E ele só aprovou depois quando ele jogou e não fez bolha, né? Porque aí o pessoal compactou. Ao longo da minha carreira, como é que eu posso dizer a você que eu resolvendo um problema, indiretamente acabei movimentando a vida de outras pessoas? Através da minha literatura. Então, eu sempre gostei muito de ler. Puxa vida, ninguém ainda escreveu um livro que fale sobre isso. Em 1990, não se falava muito em espiritualidade, em religiosidade dentro das empresas. As empresas que faziam isso eram tudo super secreto. Olha, pratica a sua religião na sua casa. Né? Vamos misturar assunto. Não mistura o assunto, o negócio aqui é lucro. Né? Em 1990, eu escrevo um livro sobre isso. Que é esse que eu te trouxe hoje, A Semente de Deus. Deixa eu mostrar aqui para você. Acabei de ganhar, gente. Best-seller, hein? A Semente... Ele provou e ainda prova que a empresa socialmente humanizada dá lucro. Né?
E esse livro abriu praticamente o mercado literário para esse modelo de autor, para esse modelo de livros. Então, uma indignação minha acabou causando um ato de hoje. Inclusive, alguns até esse que você livro... gosta. Itália. Inclusive, esse livro, gente, ele está traduzido em russo. Russo. Na Rússia tenho 12 títulos. Olha que coisa interessante. A gente acha o pessoal russo meio fechado. Sim. E aí você lança um livro com esse tema, num país que parece frio, parece fechado, e o livro se torna best-seller, a ponto de abrir a minha carreira lá para 12 livros. E na Rússia, se você permitir, eu tenho uma história muito interessante. Como vai ter a copinha, né, daqui a pouco? Quando a Copa do Mundo foi na Rússia, os brasileiros vão em massa, né, onde é a Copa. E aí o pessoal ia para a Rússia e escrevia para mim, mandava foto, falava assim: Romão, tem um cara num livro aqui que parece você, a sua cara. Eu vi muito isso. Mas só o nome do cara é César Pomal, tem nada a ver com você. Eu vou levar um para você olhar. Pô, cara, sou eu. Como você? Vou ler então. Bom, vou ler em russo. Né? Nunca li um livro seu aí no Brasil, agora eu vou ler. Bem do brasileiro, né? Então, quando você empreende, é muito interessante o poder que esse ato de empreender exercita. E esse livro, o que ele fez no Brasil, ele fez em todos esses países e continua fazendo. Maravilha. Guarda uma pergunta aí, Júnior. É possível ser um empreendedor sem abrir mão da vida pessoal? Então, guarda, dá para ser um empreendedor, como vocês dois são, sem perder a qualidade da nossa vida pessoal, familiar, dos amigos. Dá para você, sabe, conviver com essas duas coisas? Dunga, se a pessoa ela está vivendo a vida dela de trabalho, está abandonando outras coisas, algo de errado tem, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava participando, estava cantando numa missa do Alegrai-vos que tinha em São Paulo, e naquela época o arcebispo ele falava assim: nós precisamos dar atenção também para a nossa área de trabalho, né? Temos que também evangelizar lá. E desde lá aquilo ficou inquieto no meu coração, e quando eu era missionário na época, aquilo já me chamou a atenção como um chamado de Deus de cuidar das pessoas e também na parte profissional e pessoal. E quando eu montei o projeto Sou Bem-Sucedido, onde a gente ensina as pessoas elas serem bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida. Quando muitas pessoas me procuram, às vezes grandes empresários, tanto no Brasil quanto fora, a gente fala para mim assim: o que é bem-sucedido? Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Aquela pessoa que tem o quê? Muito dinheiro. E não é verdade. É o lado mais rápido de fazer o resumo da obra. Exatamente. E pessoa bem-sucedida é aquela que tem equilíbrio e ela é feliz em todas as áreas da sua vida. Então, a missão que eu levo hoje é de ensinar as pessoas a encontrar esse equilíbrio, ela conseguir se dar bem na sua vida profissional, mas na sua vida familiar, na sua vida social. Aí sim a gente constrói pessoas bem-sucedidas, porque sem isso não tem como, né, Dunga? Maravilha. Ser completo, galera. Tem que ser completo. Ó, o famoso personagem Agostinho Carrara, vivido pelo ator Pedro Cardoso, é um empreendedor nato. Dá uma olhada nesse vídeo, vamos lá. O lado bom da pessoa ter o seu próprio negócio, cada Deus da minha sorte, é que eu sou meu próprio patrão, então ninguém manda em mim. Mas também manda, porque eu sendo meu próprio patrão, eu sou meu próprio empregado. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, porque eu sou empregado, sou o patrão. Então eu tenho que pagar minha indenização, meu 13º, minhas coisas, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada, eu só trabalho, não peço demissão, que eu também não quero pagar. Aí meus direitos trabalhistas é caro. Gente, claro que é uma brincadeira, né? Mas eu tenho certeza que você entendeu, né? Quando nós somos empreendedores, nós também caminhamos um pouco mais e podemos até nos tornar futuramente um gerador de oportunidades, né? Acho que todo empreendedor também tem um quezinho de empresário, não tem não? Ele gera, pelo menos, situações onde pessoas serão beneficiadas. Ele gera exatamente essas situações, Duma. Quer dizer, quando você se torna empreendedor, vamos supor no meu caso, né? Então, o que aconteceu? Eu aumentei o número de livros vendidos em livrarias, eu aumentei o número de gráficas que estão produzindo livros, é uma cadeia. Né? E a questão do empreendedor, eu acho que você que está começando agora, e você que já é empreendedor, né? É bom você guardar que nós temos 5 forças existenciais. 5 forças existenciais. Anota aí, gente. Lembrei do Van Dyck agora, né? Anota aí.
Presta atenção, galera. Ou anota ou depois assiste de novo assiste o de programa novo. lá no site. Como disse o Júnior aqui, quais são essas 5 forças existenciais que você precisa manter em convergência? Elas precisam estar em convergência. Se uma delas falhar, você cai em todas as outras, tá bom? Você tem que estar Então, ligadinho, vamos lá. antenado. Primeira força existencial, a família. Família. Segunda força existencial, sua crença. Terceira força existencial, a sua saúde. Quarta força existencial, seu trabalho. E a quinta força, as amizades. Olha só, como disse o Júnior aqui na sua pergunta, o cidadão ficou rico. Ele se tornou empreendedor e ficou muito rico. E aí ele vai fazer um exame de rotina e o médico diz para ele assim, o senhor tem 3 meses de vida, não há dinheiro que possa salvá-lo. Então, ele progrediu numa área das forças existenciais e abandonou a saúde. Voltamos à família. O cidadão cresce, acaba casando 5, 6 vezes, ou de repente tem filhos com problema. Eu conheço, e você também conhece pessoas que com certeza dariam tudo que tem para ter seu filho que partiu por drogas ou qualquer outro motivo de volta. Então você escreva essas 5 forças existenciais, põe no seu espelho aí onde você olha todo dia antes de sair de casa e sempre se pergunte, eu estou em equilíbrio com as minhas 5 forças existenciais? Eu acho que não, então corrige. Eu fiquei uma semana sem ver a minha família, sem falar. Vai lá e corrige. E vai corrigindo. E assim elas vão ficar em convergência. E quando você atingir o seu objetivo como empreendedor, como disse o Júnior, você vai ser feliz. Lembrando que o César, ele já ministrou mais de 2.700 palestras. E eu preciso ver a próxima. Tá? Bom, será que todas as pessoas são aptas a precificar o seu produto? Veja esse vídeo, vamos lá. É de chocolate belga e tá 50 centavos cada. 50 centavos? Ah, então me vê uns 6 aí que eu quero. Amiga, como é que você fez essa conta? Que conta? Como é que você decidiu o preço do brigadeiro? Ué, é um brigadeiro, né, gente? Eu acho a moeda de 50 centavos mais bonitinha, mais grossinha, sabe? E aí, como a gente decidir e como a gente fazer com que as pessoas entendam que aquilo que nós temos como experiência adquirida ao longo da vida, habilidade, tem um valor e esse valor merece ser pago por aqueles que vão consumir essa ideia, essa inspiração, esse empreendedorismo da gente. Coincidência, lá no Sou Bem Sucedido, nós estamos trabalhando precificação, você acredita? Onde nós estamos fazendo a precificação de todos os empreendedores que estão lá sobre os seus negócios, né? E aquilo que eu digo para eles, primeira coisa que eles precisam é entender o valor que eles têm àquilo que eles fazem, né? Depois, claro, entender os valores que eles constroem dentro dos produtos que eles têm. Então, foi bem interessante isso que colocou, né? Ela achou o jeito dela, Ela né? achou... Sua moedinha de 50 centavos mais grossinha, redondinha. Então, veja que é muito importante, primeiro, a gente entender o nosso valor. Sabe, Dunga, as pessoas perderam o sentido de quanto elas valem também, como pessoa, né? O tempo que elas têm, o valor que elas constroem. Então, quando a gente fala de precificação, até, nós estamos ensinando isso lá até agora, muitas vezes falavam assim, eu nunca pensei em fazer isso. Então, tem gente que tem, às vezes, o seu negócio há 10, 15 anos, fala, mas tem que contar isso, tem que contar aquilo, tem que fazer. E aí eles vão entendendo que o valor que eles constroem sobre eles mesmos, sobre o trabalho que eles fazem, eles conseguem realmente entender o valor. Né? Hoje, o brasileiro, não sei se você concorda comigo, Celso, ele tem uma dificuldade em entender o seu valor. Quando a gente pega, por exemplo, muitos imigrantes que vêm para cá, por que eles conseguem tirar tanto valor do nosso país? Né? Às vezes chegam com uma mão na frente, uma atrás e conseguem tirar várias coisas boas, conseguem construir sua família, conseguem construir outras coisas e nós brasileiros temos essa dificuldade de entender o valor, que acho que tudo começa, entender o valor que a gente tem, entender o valor daquilo que eu faço, aí as coisas podem caminhar melhor. E lembrando daquela música, né, gente? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É claro que quando isso que nós temos dentro de nós passa a ser algo que também atende à necessidade do próximo, você vai perceber que isso que você tem, na verdade, é um dom que Deus te deu
para que você também subsista, para que você também pague suas contas. Então, precificar, dar valor, é claro, sem explorar ninguém, mas o que você sabe fazer, isso tem um valor muito grande nos dias de hoje, em qualquer lugar. Mas mudando um pouquinho de assunto, você sabia que janeiro é comemorado o mês da saúde mental, emocional? Acompanhe esse vídeo, vamos lá. Janeiro Branco é uma campanha mundial que busca alertar a população sobre problemas relacionados à saúde mental e emocional. A meta é conscientizar a população através da prevenção de doenças decorrentes do estresse. A ansiedade, depressão e pânico, por exemplo, são alguns tipos dessas doenças. Além do estresse, elas podem também ser causadas por fatores como genética, traumas e até mesmo abuso de substâncias. Esses transtornos que prejudicam a saúde da mente muitas vezes impossibilitam os indivíduos de realizar tarefas simples e diárias, afetando as relações sociais e profissionais dessas pessoas. A importância de campanhas como o Janeiro Branco é justamente de cuidar da saúde da população, buscando meios que auxiliem as pessoas afetadas para que elas percebam que não estão sozinhas. César, você é mestre em psicologia organizacional. E você acha que pode dizer para nós como é que a gente pode evitar essa ansiedade, esse pânico, essa depressão? Como é que a gente faz? Porque acho que a palavra organizacional também cabe bem aí, né? Cabe sim. Na realidade, a ansiedade, ela é a doença do século, no mundo todo. Como é que você equilibra a ansiedade? Através da espiritualidade, da religiosidade, não tem outro caminho. As pessoas estão muito aflitas pelo dia de amanhã, esquecem até de viver o dia de hoje. Se você volta lá, né, a gente conversava sobre Jesus, né? Olhai os lírios do campo que não semeiam nem colhem, né? No entanto, nem Salomão, com toda a sua grandiosidade, tem vestes tão maravilhosas. O que é ansiedade? É uma perspectiva negativa de futuro. Então, as pessoas estão querendo viver algo que não chegou ainda. Não é o momento ainda. Então, ela encontra alguém, ela já quer que esse amigo faça um negócio com ela. Está impressionante hoje, né, Júnior? Você encontra um amigo, ele já quer te vender alguma coisa? Mas que bom que te encontrei, rapaz. Tô com um negócio Olha, bom. eu estou com um negócio... Exatamente. Já passou por isso hoje, com certeza já, né? E Dunga, se você encontrar um amigo hoje, assim. Então, essa ansiedade, essa falta de interpretação da vida está deixando as pessoas ansiosas. E aí a segunda doença do século, que é a depressão. A pessoa ansiosa acaba ficando deprimida. Na época da civilização grega, eles já combatiam essa ansiedade. Né? Eles já combatiam isso. E é uma coisa que a gente precisa aprender a combater também. E hoje, toda essa estrutura tecnológica que veio para nos ajudar aumentou indiscriminadamente o poder da ansiedade. Muito. Porque as pessoas hoje fazem uma postagem e cada 2 minutos ficam olhando para ver se alguém viu. Se aumentou os likes, se tem comentário. Olha a ansiedade aonde vai. Então, é muito importante que as pessoas busquem o caminho da religiosidade, da espiritualidade, para entender a vida. Que a vida não é esse seu clique, a vida não é você vender alguma coisa para o seu amigo assim que o vê. Né? As pessoas nem perguntam mais como você está. Né? Então, que bom que eu te encontrei. Rapaz, eu tenho um negócio aqui que é a sua cara. E vocês devem ter recebido muita oferta também. Agora, não, o cara, olha, aproveitando, vou lhe desejar um ano novo e dizer que esse ano eu estou vendendo isso. É mais ou menos A gente está esquecendo de viver, só isso. Esse é o motivo da ansiedade. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que eu me lembro que eu era um jovem muito ansioso. E uma vez eu encontrei estava no meu começo de carreira, eu encontrei um gerente, ele falou assim, olha, você precisa definir uma meta, tenta colocar algumas etapas para que o tempo da ansiedade seja diluído em pequenos tempos, para você ir cumprindo essas metas, essas etapas, para você chegar na sua meta. Eu segui aquele conselho, eu comecei a dividir a minha vida em pequenos blocos de tempo e também de espaço. E isso me ajudou muito. Mas hoje não consegue mais. Essa geração jovem aí, eles entram numa empresa, já querem sentar na mesa do presidente. Né?
Os degraus da vida sempre existiram, sempre vão existir. É muito importante você entender a questão das etapas, fatiar as etapas, porque quando você divide em etapa, você divide também a sua atividade. Ela fica mais leve, você fica mais focado. No lugar de fazer algo que deixa você ansioso, você vai começar e vai terminar algo, e aí parte para outra etapa. Construir as coisas em etapa hoje é uma grande saída, mas é difícil você criar essa consciência. O pessoal está muito rápido, quer tudo muito na hora e não se prepara para isso. Eu me lembro que nós tínhamos aí na televisão brasileira, que era uma cópia de outros programas de emissoras pelo mundo, que o indivíduo ia apresentar a capacidade dele em cantar. Então, o cara viajava, ficava num ônibus, dormia numa fila, ela ficava 3, 4 dias sem comer para poder ficar na frente de alguns jurados e mostrar que ele sabia cantar. Ele fazia todo esse sacrifício, aí chegava lá, não cantava nada. O jurado falava assim para ele: mas quem disse que o senhor canta? Pô? E ele respondia: minha mãe. Empregar esforço na direção errada não funciona. O que é competência? Competência é quando você transforma o seu esforço em resultado positivo. É isso que está faltando hoje, Duncan. As pessoas são esforçadas, mas elas não conseguem transformar esse esforço em resultado positivo. São até... Aí fica ansioso. Mas não são eficazes. Né? Bom, gente, vamos dar uma paradinha aqui no nosso assunto e dar uma olhadinha nas notícias do dia. Né? É bom a gente ficar bem informado, né? Vamos ver aqui na tela, olha só. Bebê consegue andar graças à cirurgia realizada ainda no útero da mãe. Olha que coisa linda, gente. Bacana. São notícias boas do dia, né? A Rede Vida é canal da família e da boa notícia. Que notícia maravilhosa, olha só. Georgia e Tiller Kelly, do Reino Unido, foram informados que a filha, né, provavelmente iria precisar de muletas ou cadeira de rodas. Felizmente, uma cirurgia feita ainda dentro do útero mudou o destino da menina. Olha, bacana demais, né, gente? Mais uma notícia boa para a gente poder mandar para você. Bom, é mais ou menos boa e não tão boa. Desmatamento cai pela metade na Amazônia, mas sobe 43% no Cerrado em 2023. Né? No agregado do ano, para os dois biomas, perda de vegetação caiu 18% em comparação a 2022. Maravilha, né? Mas olha, gente, desmatamento está caindo, mas infelizmente no Cerrado está aumentando. Então a gente precisa estar muito atento, porque esse mundo Deus deu de presente para a gente. Quem que sabe, eu e você podemos fazer alguma coisa para melhorar isso. Mais uma aí, vamos lá. Educação vai me tirar da rua. Órfã, vivendo em abrigo, entra na faculdade. Gente, órfã, vivendo em abrigo, ela entra na faculdade. A Vanusa Gonçalves dos Santos, de 21 anos, perdeu os pais de formas trágicas e teve de aprender a sobreviver sozinha em abrigos municipais. Hoje, ela comemora o ingresso no ensino superior. Em letras ainda, hein? Em letras. Que lindo, né, gente? Bacana demais, né? Põe mais uma aí pra gente. Vamos lá. Fim das superbactérias. Resultado de ano novo, de novo remédio, geram otimismo. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e da farmacêutica suíça Hoffmann Roche desenvolveram um tipo de antibiótico que aparenta ser capaz de eliminar uma bactéria que consegue resistir à maioria desses medicamentos, levando à morte grande parte das pessoas infectadas. Então, o que está acontecendo? Olha só que bacana. Os nossos cientistas, nossos médicos, estão trabalhando muito. Então, são notícias boas. Nós precisamos dar mais notícias boas nos telejornais, em todos os lugares que a gente vive, gente. Tá bom? Mais uma aqui. Tinha mais uma ali que apareceu. Olha, pessoas estão fazendo móveis de papelão. Veja como eles se parecem. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ler. Aqui, ó. Embora seja um dos materiais mais baratos disponíveis e muitas vezes descartado, o papelão é cada vez mais utilizado para criar móveis sofisticados e acessíveis, uma opção sustentável de mobília. Que bacana, gente. Olha, tem cadeira, tem mesa, tem armário, tem muita coisa bacana, tem bancadas.
Essas são algumas notícias que faz com que a gente também olhe para o ser humano e entenda que o ser humano também pode se superar. Assim como um filho surpreende o pai, né? Quantas vezes o meu filho, Felipe, que hoje tem 35 anos de idade, quantas vezes ele chegou a mim e me surpreendeu positivamente, nós também podemos surpreender até o nosso Pai do céu, o que nos criou. Determinadas situações, escolhas, opções, preferências, nós podemos também surpreender o nosso Pai que está no céu, tá bom? Continuamos aqui? Ou temos aí? Tem dicas aqui na tela? Vamos lá. Olha só, na tela aqui, ó, vamos ver 5 passos do empreendedorismo. 5 passos. Vem pra gente lá. Vamos ver se os nossos convidados concordam aqui, né? Olha lá. Como empreender em 5 passos. Primeiro, tenha uma boa ideia. A gente falou sobre isso aí. Segundo, faça um planejamento. Terceiro, estude. Quarto, busque parcerias. E quinto, não espere. E aí? Perfeito. Eu descartaria aí o busque parcerias, né? Busque parcerias. Isso ficou uma coisa tão trágica, porque aqui no Brasil a parceria virou assim, né? Você me ajuda e eu vou ver o que eu posso fazer por você. Você me ajuda agora e depois lá na frente... Lá na frente eu te compenso, essa é a frase, né? Entre aspas aqui. E o não espere, eu acho que a gente tem que ser um pouco firme no time, né? Se você esperar, você pode perder o tempo. Em vez de buscar parceria, eu colocaria, encontre associados, pessoas que se interessam pelo seu negócio, que vão lucrar com você. Então, busque, não parcerias, busque associados, pessoas que vão sentir prazer em investir para você e vão ter um retorno nisso. Porque a parceria, ela é bem brasileira, não existe no resto do mundo esse termo, parceria, né? E é bem o que você disse, Dunga. Você me ajuda agora, quando der certo eu vou ver o que eu faço. Olha, ali na frente tem certeza. Gente, essa é uma arte, né? Mas eu quero dizer para você que, segundo o meu pai, seu Chico Nogueira, que já está lá na eternidade, que foi para a guerra, voltou da guerra, né? Conheceu minha mãe, foi morar lá numa fazenda, né? Onde eu nasci, na rua Travessa Cacique, número 1, lá no fundo daquela fazenda. E um dia eu perguntei para ele, pai, o que é uma ideia? Ele pensou, mastigando aquele matinho de grama assim, e disse, filho, não foi nem filho, ideia é aquilo que ainda ninguém pensou para resolver o meu problema. Então eu tenho certeza que Deus está colocando no coração de cada um de nós, do César aqui, do Júnior, meu, no seu, uma ideia. Você pode também chamar de inspiração. E essa ideia, essa inspiração, vai solucionar o problema de muita gente, mas de muita gente. César, Júnior, obrigado. Dunga, vale a pena citar aqui que a nossa igreja, ela é tão rica, mas tão rica, que existe, poucas pessoas sabem, a pastoral do empreendedor, né? Então hoje, você pode procurar na sua paróquia, ou você procurar nas redes sociais, que hoje a igreja ela tem, dentro da pastoral, em várias cidades e estados, uma pastoral para ajudar as pessoas que querem empreender, que querem começar. É uma riqueza que a nossa igreja tem e poucas pessoas às vezes conhecem. Maravilha. Ó, fica o convite para os dois. Estarei lá. Bom, no meu programa Acredite, vamos conversar durante 1h30. Bastante. Já está aceito. Gente, já começa o jogo da copinha aqui na Rede Vida de Televisão. Não mude de canal, não. A gente encerra aqui o programa com o meu clipe Tenha Fé. Obrigado a todos que ficaram com a gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu. Beijo.